a todos os palestrantes pela aula. Eu acho que esse módulo foi excelente. Isso estimula o raciocínio das pessoas que têm mais experiência e dos mais jovens também. Então, essa apresentação de doutora Catarina, eu tive a honra de assistir já apresentações dela e do grupo da Suécia, que faz com que nós devamos fazer uma revisão de conceitos, né? Porque o tempo é quem se encarrega de definir o que é melhor para o paciente. Então, eu opero hernia de disco cervical desde o final da década de 80, atendo regularmente, não consigo ter um volume, como vejo algumas séries, muito grande, deve ser uma referência muito grande, porque eu atendo regularmente esses doentes, trabalho em serviço público também, tenho um volume razoável e tive a oportunidade, não tenho experiência com artroplastia discal, mas algo tem que ser estudado no futuro, porque eu tenho muitos pacientes artrodesados e não desenvolveram doenças adjacentes, entende? E fui da época também, Alencastro, de operar a hérnia de disco sem colocar nada. Nós éramos pressionados por essa tal dor pós-operatória, queríamos colocar um enxerto, fazer antes o Smith-Robinson, para poder diminuir a dor cervical. Mas a gente tinha um critério rigoroso, o doente tinha que estar bem lordótico para submeter-se a uma dissectomia sem fusão, sem interposição de enxerto, tá? Então, depois você pode, se quiser, comentar sobre isso. Com relação à artroplastia, eu não tenho experiência. Fiz um caso porque tinha que fazer, o doente tinha uma mielopatia em cima, pulava um espaço, e o outro uma radiculopatia. Eu coloquei, talvez por pressão da literatura, mas só coloquei um caso. A minha preferência é a artrodese. Até porque o ano passado, quem teve a oportunidade, eu apresentei um caso de complicação de artroplastia discal aqui. Recebi esse paciente 8 anos depois, que aí eu queria, se alguém puder comentar sobre os riscos dos debris que ocorrem nessas artroplastias, sobretudo com o uso de polietileno. Há uma liberação de microfragmentos e isso pode desenvolver, se alguém tem experiência, por favor, fale, desenvolver reações inflamatórias. Esse caso foi um caso assustador que eu tive que receber e tratar. A doente desenvolveu mielopatia por essa reação ao implante, uma coisa muito grave, e reabsorção óssea. Então, eu mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui, aprendi também, e acho que a gente tem que discutir bem isso, que isso é uma doença do dia a dia do neurocirurgião e do ortopedista. Queria dar os parabéns aos palestrantes, que corresponderam àquilo que eu tinha idealizado. Em relação à palestra da Catarina, ela, no seu afã de vincar a fusão, esqueceu-se de literatura muito relevante. E, de facto, nós temos estudos com origem nos Estados Unidos, randomizados, nível 1A, com follow-ups longos, alguns deles já com 10 anos, que mostram exatamente o contrário do que a Catarina mostrou. E se passarmos depois para meta-análises, todas elas recentes, mostram também esse tipo de... Portanto, eu acho que há que confrontar aqui também um pouco as duas opiniões e não só aquilo que a Catarina falou. Depois também esta questão dos registros nacionais suecos, eu acho muito interessante, porque novembro talvez estive com um dos cirurgiões da Suécia que mais artroplastia faz, o Svante Berg, do Stockholm Spine Center. E sobretudo adere muito às artroplastias com próteses mais recentes, de próteses descompressíveis. E aquilo que ele me falou foi que os dados dele não estavam neste estudo da base de dados sueca. E é a pessoa, talvez, que mais cirurgia de artroplastia faz. Portanto, todos estes dados têm que ser um bocadinho conhecidos para se poder falar. Eu gostaria de falar um pouco sobre artroplastia. Eu fui um dos entusiastas dessa técnica no Brasil. Temos hoje aproximadamente 82 discos implantados, com follow-up de 8 anos, e parei simplesmente de fazer há 2 anos.
parei, ao contrário do que disse a doutora Catarina, não por mau resultado, mas por perceber através dos anos que o resultado era exatamente igual em se tratando de uma cirurgia mais trabalhosa, que é técnica dependente, que é prótese dependente, que você tem que fazer uma área de enxertia muito boa, é mais cara, você tem que preparar muito bem o espaço discal, abrir o ligamento longitudinal posterior, respeitar a linha média. Então é uma cirurgia mais trabalhosa, mais cara, e o resultado no final das contas é o mesmo. Então a prática há 2 anos que eu abandonei a técnica, não por mau resultado, como mostrou a doutora Catarina, ou por reoperação, mas por ser igual e por todos esses comemorativos que eu acabei de falar. Sobre a artroplastia, tá, o que eu tenho feito ultimamente, tenho reservado ela para casos para múltiplos níveis. Tá, para um nível não estou usando, a gente usa fusão. Tá? Agora, casos de alguns 2, quando é salteado, né, por um nível, ou em 3 níveis, ou opto por uma técnica híbrida, ou até mesmo por uma artroplastia tripla. Porque eu penso que você fazer uma artrodese, principalmente em pacientes jovens, né, você fixar 3 pontos da coluna, eu acho que é muito dispendioso para o paciente. Posso mudar o assunto? Respondendo ao Geraldo. O tipo de curvatura que essa coluna tem antes da cirurgia, nós não... evidentemente tem coisas que são grosseiras, mas aquelas curvaturas menos evidentes para mais ou para menos, estão dentro, inclusive, aparentemente, da anatomia normal, como foi comentado ainda mais cedo hoje por aqui. Quando a gente seleciona, quando se faz isso, os estudos que estudam especificamente alinhamento sagital e estudam a eventual cifose no nível operado, mostram que a dissectomia simples tem alguma cifose a mais do que o pós-operatório em relação às outras técnicas, mas que também a fusão tem cifose e que pode ser observada. Então, aparentemente, o mais importante é que a curvatura C2, C7 se mantenha, e isso é o que se observa com todas as técnicas, não há diferença entre elas, aparentemente. E na dificuldade da dor pós-operatória cervical, eu não sei por que eu teria até que pensar sobre isso, mas eu me lembro que lá atrás, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, se tinha dor cervical. Hoje, nós não temos esse paciente que eu mostrei a imagem, foi operada semana passada e teve alta com 48 horas de cirurgia sem dor nenhuma e absolutamente assintomático. Então, não é algo que nós tenhamos visto recentemente, significativo. Talvez isso se deva a que a habilidade adquirida ao longo do tempo evite que a gente faça muita distração entre os corpos vertebrais para obter os objetivos. Então, não parece que esse seja um problema que nós tenhamos enfrentado no momento. E o mais interessante é observar essas imagens a longo prazo, com o remodelamento do forame e remodelamento dos osteofitos, a semelhança do que se consegue com a fusão. Por outro lado, acho que a gente deveria comentar isso um pouco mais, né? Carelli, mais cedo, falava da possibilidade de fazer distração dos corpos vertebrais na tentativa de corrigir deformidades, mesmo que aparentemente na tomografia apareça a faceta como soldado. E o que se encontra na literatura é que mesmo a fusão com o Cage nem sempre é uma fusão verdadeira, porque o estudo funcional mostra que há mobilidade no percentual muito elevado dos casos. Então,
Eu acho que tem coisas que nós precisamos entender melhor, estudar melhor do ponto de vista estatístico. O fato, aparentemente, é que nós não temos tido complicações com a dissectomia simples. E, aparentemente, o que se vê na literatura coincide com isso. O resultado clínico parece similar. Então, o que nós estamos tentando é corrigir alguma discreta cifose a mais do nível, quanto isso é relevante, né, no final para a vida desse doente. E temos uma questão, especialmente num país como o nosso, financeira, que é relevante, sim. Doutora Catarina. Para responder às questões do Dr. Oscar, podíamos ficar a tarde toda, mas tem de ser breve, porque todos queremos ir almoçar. Duas coisas. Uma era que há muitos estudos americanos que afirmam a supremacia das próteses. A verdade é que há estudos americanos que o fazem, mas os estudos europeus não o fazem, os estudos asiáticos também não. Não sei se há alguma coisa muito específica da América, mas a verdade é que nós ouvimos nas reuniões da CSRS muita coisa, e sabe-se que há muitos anos, quando se falava quando se tentava introduzir, aprovar pela FDA as queixas, a artrodese com um espaçador intersomático e não com o cilíaco, a taxa de reoperações era de 3% nas artrodeses. E agora, quando se quer introduzir as próteses, tem estudos em que é de 30%. Não sei o que é que aconteceu às queixas, mas agora, de repente, tem 30% de reoperações, quando antes tinham 3%, quando as queriam introduzir. Isto julgo que dá que pensar. Quanto à questão do Svante não registar, a única coisa que posso dizer é isto. O Registro Nacional Sueco tem 90% de completude, que é muito para um registro nacional. Se os estudos são feitos com base naquele registro, se alguém defende uma determinada técnica e não registra os pacientes, é um tiro no pé. É a única coisa que eu tenho para te dizer. Se não estão lá os doentes dele com bons resultados, foi ele que deu um tiro no pé. Doutor Geraldo. Pode completar aqui, Geraldo, se você quer falar na sequência. Doutor Fernando. Pela idade. É coisa rápida. A coluna cervical tudo funde. Olhou, ela vai fundir. Dissectomia sem queijo, sem nada, ela vai fundir. Trabalhos mostram que queijos de fibra de carbono sem nada funde. Essa é uma questão. A outra pergunta que eu vou fazer, já falei muito, eu pergunto aos senhores, em pacientes que praticam esportes de contato, jiu-jitsu, futebol americano ou qualquer outra coisa, vocês optariam por fazer artroplastia ou artrodese? Geraldo, eu ainda há pouco tempo, já há 3 meses, operei um campeão olímpico de vela e posso mostrar o SMS que ele me mandou, completamente satisfeito com a artroplastia. E eles vão naquelas posições completamente... Certo, mas você ao bocado também falou num paciente, numa experiência de um paciente de artroplastia. O problema, a meu ver, é que a artroplastia já começou errada. Porque ela se baseou no trabalho do Hilly Brandt, que ele falou que era 2,9% de degeneração. Só que você descasca o trabalho, aí ele vai ver. 60% dos pacientes dele já tinham alteração pré-operatória. Ele perdeu 30% do follow-up. Resumindo, deu 0,5% ao ano a degeneração. Então já começou errada. Todos os trabalhos de prótese discal, o qual tem interesse secundário, os resultados são melhores do que aquele que não tem. Então, quem tem conflito de interesse, 90%. Quem não tem, 80% fazendo a mesma coisa. Então, alguma coisa está errada. Outra coisa, aquele trabalho que você falou de 10 anos, não dá a mesma coisa não. É o pessoal de Nova York que publicou agora no Neurosurgery. Há 10 anos, de pós-operatório, 7% das artroplastias precisaram operar e 11% das artrodeses precisaram operar. Nenhuma diferença estatística. Os pacientes que eles escolhem, vou colocar eles, né, de um modo geral, são aqueles que talvez eu perdi essa aula. Ele vai dar certo com tudo. É um paciente específico, é jovem, é uma hérnia mole, é um nível... Tarará, esse vai dar certo com qualquer coisa.
Foi só uma notinha. Então, eu também tenho uma experiência, Geraldo, grandíssima. 100% um caso, Geraldo. Eu não uso artroplastia. Eu adoro artrodese cervical. Então, se a gente está vendo, olha, quem já usou, 12 maiores experts do Brasil, voltando atrás. Então, a artroplastia, para que ela veio? Evitar a degeneração no nível adjacente. Não respondeu a pergunta nossa. Então, não vale a pena. É baseado num estudo que é confuso, por um lado. E, por outro lado... O que eu ia dizer? Só complementando. A artroplastia veio com o intuito de evitar o nível adjacente. Mas existem estudos recentes que mostram que a degeneração adjacente está muito mais ligada a um desalinhamento sagital e coronal, coisa que na lombar não tem muita significância, do que propriamente a fusão ou não do nível abaixo, né, ou acima. E os tais estudos, em conversa, em intervalos para café, sabe-se, por exemplo, há um estudo americano com uma determinada prótese que foi pura e simplesmente interrompido. Porquê? Porque estava a correr mal. Então o estudo acabou. É preciso ter muito cuidado ao interpretar os resultados deles e aqueles que de facto são publicados, porque este nem sequer chegou ao fim. Passado 15 doentes acabou. Porque estava a correr mal. Yeah. Well, thank you. This is getting very warm here. Maybe hot, actually, not warm. But this is an opinion from across the Atlantic. The drive for us to think about arthroplasty was essentially the presence of adjacent segment disease. And adjacent segment disease is highly the site which is the mostly documented adjacent segment disease is the cervical spine, not the lumbar spine. And the drive for getting a cervical disc replacement was to get rid, or maybe the dream was to get rid of adjacent segment disease when you do an arthroplasty. And clearly, cervical disc replacement did not fulfill that. There is adjacent segment disease almost as equal as fusion in cervical disc replacement compared to fusion, and therefore, in my humble opinion, there is very small justification for cervical disc replacement nowadays. Pois não, doutor Alencar quer fazer uma pergunta rápida. Quando eu vejo essa discussão, eu vejo a discussão entre artroplastia e fusão. Se nós vamos para a literatura, nós vemos que a fusão, na dissectomia sem fusão, é de 60% a 90%. Por que, então, nós não considerarmos, já que fusão é entendido como sendo algo desejável, que a fusão seja natural, sem todas as possíveis complicações da fusão metálica ou mesmo com ilíaco, uma vez que vai fundir igual, e nós desejaríamos, na verdade, que se mantivesse a mobilidade, porque isso diminuiria o risco da doença adjacente. Então, se na dissectomia simples nós temos resultados similares aos da fusão e ainda temos um índice maior de mobilidade, por que não optar pela dissectomia simples? Eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Talvez o senhor tenha razão. Eu queria saber da Catarina se os seus trabalhos mudaram a prática no seu país. Queria saber do Ralph se essa prática de cirurgia endoscópica está disseminada na Alemanha. Queria conversar com o Dr. Alencar muito seriamente. Eu acho que as diretrizes são necessárias. Eu acho que a prática médica free, ela é animal, ela é animalesca, ela é sem controle. Nós fizemos essa diretriz em 2012, nós estamos em 2019, acho que ela precisa ser refeita. Pensei exatamente igual ao senhor por várias décadas na vida. Até eu fazia dissectomia simples no meu hospital e a pressão de todos os conceitos era para fazer fusão. Nós insistimos, até o dia em que eu operei uma professora e ela fez uma retolistese do corpo para cima, veio para o corpo para baixo. Ela ficou com dor e estava afônica. Eu precisava reoperar e ela perguntou: o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou professora e eu estou afônica. Bom,
eu achei que devesse ter colocado um case nessa paciente, provavelmente deveria, para essa paciente, o disco alto. Eu não deveria ter deixado sem o espaçador. Para todos os demais. Então, a tomada de decisão em medicina, às vezes, ela é difícil, e nós precisamos. Uma diretriz precisa ser validada internamente e externamente. Essas críticas são fundamentais para que sejam refeitos. Então, eu volto agora para vocês, eu quero saber se mudou a sua prática. Vou responder rapidamente. Se mudou a prática na Suécia, mudou. Na maioria, em grande parte dos hospitais não se faz a artroplastia. No nosso departamento não se faz de todo e na maior parte dos hospitais não se faz. Há alguns hospitais privados na Suécia e nesses aquela continua. Well, the question about endoscopies is always how can you implement it in different departments? So we have a few issues. First of all is the money people earn with doing the endoscopy. And don't forget the whole implant market is driven by the industry, number one. Second of all, we have the problem that our teaching institutes, they rarely see simple cases. So we are talking about university hospitals or big spine centers. They rarely get primary disc herniations, young patients, where the young doctors could study that. So we have the fact that it's not in the teaching system yet. Third of all, we have most of our primary disc herniations are done by neurosurgeons who have a little bit less experience with endoscopic work, but are happy with the microsurgical approach to it. And everybody who has implemented himself outpatient or has his own practice, they say, why should I learn a new technique with the possible risk of problems in doing it? And those are the things we are fighting against in Germany. So we have a few centers where the cases are more than 150, 200, 300 per year. But I would say it's limited in between 5 to 10 centers in Germany. But when you look at different countries, there's an interesting development. First of all, almost 30% of the South Korean spine pathologies are approached in an endoscopic way. When you look in China, which is also a very emerging market, you see that more than 1,200 centers are using endoscopy. So, we see it in the American teaching institutes, and since in America they have the remuneration for the money issue, so the numbers to get money out of it, all teaching big university hospitals are starting to put it into their teaching schedule. So what we will see is an effect, as we see in almost every technique, 5 years after America started, it will come back to the Brazilian market, to the German market, and reinvent it as the best technique of the world, because you have company-driven, money-driven issues considering this technique. Tô Jerônimo. Jerônimo Milano, de Curitiba. Dois comentários. O primeiro, só o Botelho comentou a respeito de fazer diretrizes. Nós estudamos faz 2 anos a diretriz para artroplastia cervical, e o que nós vimos é que um número significativo de pacientes que foram colocados como tendo um índice maior de reoperação foram reoperados, na verdade, no mesmo nível. Os pacientes que submetidos a uma artrodese foram reoperados no mesmo nível. Num dos estudos randomizados, chegava a 12% de reoperação no mesmo nível num paciente submetido a uma artrodese cervical de 1 ou 2 níveis. Quem reoperou nos últimos anos uma artrodese cervical de um nível no nível índice? Eu não me lembro de ter visto isso. Então, tem um viés, sem dúvida nenhuma. Provavelmente estão operando o paciente com uma pseudoartrose assintomática, com uma área de fusão que não está muito clara, simplesmente porque ele está num estudo e está fazendo acompanhamento radiológico. Então, essa é a primeira crítica, essa tal taxa maior de reoperação num paciente submetido a uma artrodese quando comparado com um paciente submetido à artroplastia. O segundo comentário que eu queria fazer, e aí gostaria de saber a opinião do Dr. Wagner,
Eu não gosto muito quando fazem essas comparações com outras especialidades. O pessoal do vídeo gosta de dizer que no começo todo mundo fazia colicistectomia aberta, hoje todo mundo faz por vídeo. Depois da primeira videolaparoscopia, 6 anos depois, o mundo inteiro fazia videolaparoscopia. A primeira endoscopia de coluna tem 30 anos. E 30 anos depois, tem um monte de gente que ainda não faz. Será que nós não estudamos? Será que nós não queremos aprender uma coisa nova? Ou está realmente faltando evidência de que a endoscopia seja superior ao método que a gente faz? Jerônimo, complementando a sua pergunta ao Dr. Ralph Wagner, isso era justamente o que eu queria perguntar a ele. Quando você extrapola esse raciocínio da endoscopia em relação à ortopedia para grandes articulações, você acredita que esse raciocínio continua o mesmo para a coluna, onde nós temos vários tipos de articulação no mesmo segmento? Well, it's a good question, and I still believe that there will be limitations of technical skills because a lot of surgeons differ in three-dimensional understanding, and the basic for understanding spine endoscopy is three-dimensional thinking. But one of the reasons why spine endoscopy pushes more into the market is, first of all, the technical development. That means we have different cameras, we have smaller instruments, we have different issues on that. When I started endoscopy in 2006, it was supposed to be a disc surgery treatment option only. I do almost 70% of my cases in an endoscopic way. I do central stenosis now. I do disc surgery now. I do lateral recess stenosis now. So a big thing is that we understand the possibilities with the endoscopy now in a different way. But for that, you have to change the philosophy, and that's very important. And of course, the main issue is how to teach people to do endoscopy, because it has a lower learning curve. But I don't accept it, that people say it's too difficult, we cannot learn it, because I think I'm not smart, I'm not very intelligent, but I learned it. So there is a way to learn it, and we now have different experiences in teaching it and also in dealing with that problem. So if you want to implement it, and perhaps it's something for the younger for the younger doctors who are able to play with PlayStation or whatever kind of other video game, I think it's at least an option for treatment. Ok, Dr. Alessio e Dr. Ricardo, encerramos a sessão pelo avançado da hora. Então, eu queria comentar então nessa linha da questão da foraminotomia posterior. Acho que a mesa, logicamente, está bem completa e discutiu diferentes aspectos aí do tratamento, e todo mundo foi de acordo que, na maioria das vezes, a cirurgia cervical tem que dar certo com baixa taxa de complicação. Uma das técnicas também que existe, obviamente, é a microcirurgia, a foraminotomia posterior. No Brasil, o Dr. Aloysio levanta muito essa bandeira, e recentemente também eu tenho feito alguns casos disso, e a gente vê que é uma técnica que, quando você passa a olhar com mais atenção e selecionar casos, você acaba tendo muitos casos para poder fazer a foraminotomia, evitar o uso de implante, manter movimento. Então, acho uma técnica bem interessante. Agora, comparando a microcirurgia posterior versus endoscopia, o que eu observei em uma revisão recente é que a endoscopia ela ganha em muitos outcomes secundários. Sangra 20 ml versus 100, 150 da cirurgia, isso não é tão relevante. Diz que diminui a taxa de uso de opioides ou de medicamentos na fase aguda. A internação diminui de 3 para 1 dia, ou seja, coisas secundárias. E quando vai observar o que realmente importa, e que acho que foi bem discutido aqui na mesa, taxa de complicação acaba tendo uma taxa maior de parestesia, desestesia, ou seja, essas complicações que é tudo que a gente foge numa cirurgia neurológica, numa cirurgia de coluna. Então, o senhor comentou aí, logicamente, enfim, é possível fazer bem feito? Mas quantos fazem? A que custo? Como foi a própria curva do senhor ou dos seus residentes para poder desempenhar bem uma foraminotomia posterior, sem complicações dessa natureza que não são esperadas habitualmente com a cirurgia de dissectomia cervical? Doutor Ricardo, seja objetivo. A verdade é que nós estamos transformando algo simples, às vezes, em algo muito complicado. Quando você olha para as complicações disso, durante muitos anos nós olhamos as complicações de cirurgia cervical como complicações de acesso.
anterior. Era a nossa maior prevalência. A gente tinha medo de paralisia do nervo laríngeo recorrente, tinha medo de problemas esofagianos, tinha medo de disfagia. Aí a gente começa a fazer artrodese em 2 níveis, mais artroplastia. E falha uma, falha outra, vira uma pilha que desmonta. Aí você começa a ter problemas de reconstrução. Aquilo que meu amigo Albert Brasil sempre diz, coluna cervical funde com cuspe, né? Aquela coisa, não precisa ser um pouco mais grosseiro, passou a deixar de ser assim. Nós transformamos algo que era simples em algo mais complicado. Transformamos um doente que deveria estar artrodesado com placa e 3 implantes em 3 artroplastias. Ok, queríamos parar de mover, voltamos a mover, como disse muito bem o Jerônimo. O grande complicador nessa situação é que a gente está entrando no pescoço mais de uma vez. A ideia da cirurgia definitiva, doutor Alencar, me chama muito a atenção. Por isso, me desagrada muito fazer uma dissectomia simples, onde eu posso ter eu não posso ter a possibilidade de corrigir, mesmo que seja um pouquinho a lordose com cage, já que nós estamos vivendo hoje sobre a égide do equilíbrio sagital e agora da égide do equilíbrio sagital cervical. Então, o que me passa o que eu quero para o meu doente, é o que eu quero para mim. Se eu tiver que escolher para fazer em mim amanhã, doutor Albert acabou de me perguntar, eu tenho uma mielopatia no único nível, no pescoço, e eu descobri o sinal cervical depois de escovar o dente. Não estou sentindo nada. O que é que eu quero que faça? Alguém tem que me operar. Que cirurgia eu escolho para mim? Por favor, façam um queijo CDF, recuperem a minha lordose com uma belíssima fusão. E se eu tiver 3 níveis, não me venham botar um disco artificial que vai falhar depois de 2 fusões, que vai falhar, porque é o que eu vejo. A minha vida é tratar complicação. Durante muitos anos eu não vi complicação cervical. Voltaram todas agora. É uma atrás da outra. Me perdoem, senhores, o desabafo. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.